As ilhas entre a Austrália e a Ásia são algumas das mais ricas da Terra em termos biológicos. Abrigam o belo e o bizarro. Este é um mundo em que pássaros fazem ninhos em vulcões ativos. Porcos lutam boxe. E cangurus sobem em árvores. Uma riqueza de vida formada pela força mais violenta da natureza. O poder da Terra. Ilhas paradisíacas. Nascida do fogo. Durante éons, os vulcões forjaram uma terra como nenhuma outra. Um lugar onde, para sobreviver, a vida precisa se adaptar. Aves vulcânicas levam uma das vidas mais radicais da natureza. A cada dia, dezenas de pássaros se reúnem em um ato de aparente loucura. Em um reino mortal de cinzas e gases tóxicos, as aves do vulcão são adaptadas para transformar a devastação em oportunidade. As temperaturas em torno do vulcão são sufocantes. Mas é desse calor que elas estão atrás. As aves de vulcão têm pés enormes, perfeitos para escavar. Elas buscam por pontos em torno do vulcão com a temperatura perfeita. Agradáveis 33 graus Celsius. Esses cobiçados pontos valem a briga. E esse é o motivo. O único ato de maternidade é essa oferenda ao vulcão. O calor da encosta vai incubar os ovos para ela. O ovo leva muito tempo para ser chocado, entre os mais demorados entre as aves.
Mas quando acontece, o pássaro voa em 1 hora. Conhecendo só o vulcão como pai, o filhote está sozinho desde o primeiro dia. Aqui, o violento poder da Terra forçou a evolução de uma incrível gama de espécies. Essa é a linha de frente de uma história que se desenrola há milhões de anos e que continua até hoje. Há 25 milhões de anos, a Austrália, avançando para o norte dos trópicos, entrou em colisão com o sudeste da Ásia. Na ponta do continente, Nova Guiné foi imprensada entre os continentes. As antigas conexões da ilha com a Austrália são evidentes nos animais das florestas. Alguns sofreram dramáticas mudanças no estilo de vida. Os cangurus não são exatamente conhecidos por subirem em árvores. Mas com tantas folhas e alguns outros para comê-las, era uma chance que não poderia ser perdida. A Austrália se voltou para o norte tão rápido que os cangurus de árvore não tiveram muito tempo para se adaptar às vidas nas copas. Os braços ficaram mais fortes, mas é óbvio que se desenvolveram originalmente para saltar em planícies. Os cangurus podem se balançar no topo das árvores, mas em grande parte Nova Guiné é uma ilha de aves. A maior delas é o casuar. É de uma antiga linhagem que está pela terra desde a época dos dinossauros. Mas as mais extraordinárias são as aves do paraíso. Toda a história de Nova Guiné está escrita na profusão de plumas delas. Todas as aves do paraíso descendem de um mesmo ancestral australiano. Mas as cadeias de montanhas criadas pela colisão de continentes separou populações uma das outras. Então as aves evoluíram em dúzias de espécies diferentes. Com tamanha abundância de alimentos na floresta tropical, os machos não precisam ajudar a criar os filhotes. Colocam todo o esforço em uma coisa: ganhar uma fêmea. Essa ave do paraíso macho tem um foco:
Uma performance perfeita. O foco da fêmea é escolher o melhor macho possível. A inspeção é rigorosa. As fêmeas são tão críticas que cada etapa da rotina dela foi selecionada e aperfeiçoada em incontáveis gerações. É essa habilidade de escolha que leva à evolução a novas espécies. E leva a várias demonstrações diferentes. De mudanças bizarras de formas a espetaculares exibições de plumagem em reuniões de grupos. Toda essa beleza é resultado do início violento de Nova Guiné. Mas essa é uma ilha jovem, como mostra o canguru na árvore. Pés grandes, uma vez perfeitos para saltar, levam muito tempo para se adaptar a escalar. Eles têm um longo caminho antes de dominarem o topo das árvores tropicais. As ilhas do extremo oposto do arquipélago têm uma história bem diferente. Essas ilhas ocidentais são lar de alguns dos maiores escaladores da Terra, os primatas. O gibão é o verdadeiro mestre do alto das árvores. Ele chega ao topo com a velocidade de 50 km por hora e sobe até 15 metros em um único impulso. Os gibões são os maiores especialistas em copas, equipados com as mãos em forma de gancho e braços bastante longos. O contraste com os cangurus da Nova Guiné é claro como cristal. Os gibões tiveram uma grande vantagem no começo. A casa deles tem sido nos trópicos há mais de 100 milhões de anos. Os gibões tiveram muito tempo para dominar a vida nas alturas. Essas ilhas ocidentais são parte da mesma casca continental. Durante as eras do gelo, quando o nível dos oceanos era mais baixo, espécies do continente asiático cruzavam livremente para Bornéu, Sumatra e Java. Essas florestas são repletas de mamíferos que, em sua maioria, chegaram aqui a pé.
Os rinocerontes de Sumatra são uma visão rara. Acredita-se que restam menos de 100 na natureza. O bizarro é que é o rinoceronte mais peludo do mundo. É uma característica mantida dos parentes do continente, os extintos rinocerontes lanudos, que perambulavam pela Ásia durante a última era do gelo. Um rinoceronte peludo em uma floresta tropical úmida pode parecer fora de lugar. Mas o pelo tem um propósito. Os rinocerontes de Sumatra amam um bom banho de lama. Esse buraco deixado por uma árvore ao cair é o ponto ideal. Essa fêmea toma banho todos os dias, passando horas mergulhada. Mas esse tratamento de lama não sai barato. Ela tem que trabalhar para manter a banheira aberta e coletar o máximo possível de água de chuva. Aqui, no banho de lama, a razão para o pelo fica clara. Ajuda a lama a grudar na pele, mantendo o fresco no calor. Com a impressionante variedade de animais asiáticos, essas florestas tropicais são das com maior riqueza biológica do planeta. Mas elas também foram forjadas pelo fogo. Vulcões dominaram as ilhas entre a Ásia e a Austrália por milhões de anos. A natureza imprevisível controla toda a vida aqui. Quando os gigantes se movem, eles criam reinos mortais. Esse é o Ijen, na ilha de Java. A cratera é um caldeirão de ácido. Além disso, gases tóxicos uivam embaixo da terra. Alcançando temperaturas de até 600 graus Celsius, parte do gás se condensa em correntes de enxofre líquido. A beleza nessa paisagem venenosa, que se intensifica quando a noite cai. Quando o gás colide com o oxigênio, pega fogo, queimando com uma suave luz azul. O enxofre líquido continua a queimar, criando rios de fogo. As chamas azuis de Ijen dançam apenas no escuro. Uma visão tão transitória que desaparece com o raiar do dia.
Enquanto a cratera do Ijen é um mundo tóxico, outros vulcões governam com extrema violência. Com 100 quilômetros de comprimento e 500 metros de profundidade, o Lago Toba é o que restou da mais poderosa erupção vulcânica da história humana. Toba entrou em erupção há 75 mil anos. Nuvens de cinzas cobriram os céus. Apesar da destruição violenta do Toba, uma terra de incrível biodiversidade veio em seu rastro. A cinza vulcânica é rica em minerais. Com o tempo, se fragmenta, tornando o solo muito fértil. Hoje, as florestas em torno do Lago Toba estão entre os ecossistemas mais ricos da Terra. Mais de 10 mil espécies diferentes de plantas crescem nesses férteis solos vulcânicos. Com tantas árvores frutíferas diferentes, os orangotangos que vivem aqui são mimados por opção. Os indivíduos elegem frutas favoritas e dietas exclusivas, que passam para os filhotes. Conforme esse bebê cresce, ele vai aprender a localização e a época dessa amoreira. Então, enquanto as frutas favoritas da mamãe vão formar a base da dieta, bem perto, outro filhote pode ser criado com frutas diferentes. Hoje é o rambutã. Esses orangotangos devem agradecer aos vulcões pela variedade de frutas nessa ilha. Em Sumatra, o jovem solo vulcânico possibilita uma vida abundante. Mas conforme o solo envelhece, se torna menos fértil. Bornéu é uma ilha antiga. A maioria das rochas chega a 10 milhões de anos. Sem cinza vulcânica fresca, algumas plantas tomaram medidas extremas para encontrar nutrientes. Elas se tornaram carnívoras. Essas são plantas carnívoras. As armadilhas são folhas modificadas. A lâmina se abre e o grande veio no centro da folha continua a se estender para fora. Durante várias semanas, a ponta infla. Finalmente, a armadilha fatal é revelada.
Uma câmara cheia de líquido, sem saída. Com mais de 30 espécies de plantas carnívoras, Bornéu é a terra delas. Tamanhos e posições das armadilhas variam, mas todas dividem um objetivo comum: atrair a presa com néctar. Uma beirada escorregadia faz a presa cair na câmara, onde os fluidos digestivos dissolvem os corpos das vítimas. Além desse método básico, alguns têm até formas mais surpreendentes de conseguir os nutrientes de que precisam. Algumas plantas se envolvem em relações incríveis que vão além do carnivorismo. A parede traseira da planta carnívora Hemsleyana evoluiu para refletir o sonar de um pequeno morcego. Depois de uma noite voando, essa planta é o local ideal de descanso. Se encaixa perfeitamente, só o bastante para evitar que o morcego escorregue nos fluidos digestivos. As armadilhas fornecem ao parasita um local fresco para dormir. É um grande arranjo para o morcego. Mas como a Hemsleyana se beneficia, não fica claro até a noite chegar. Com o movimento da planta, o morcego retribuiu em fezes, fornecendo nutrientes que ela não consegue do solo. A Hemsleyana se tornou sanitário de morcego. Apenas uma das muitas formas que a natureza encontrou para adaptar a vida nos antigos solos de Bornéu. A terra violenta, em mutação, assegura que a mudança seja a única certeza nas ilhas entre a Ásia e a Austrália. Para sobreviver, a vida tem que se adaptar e aproveitar as oportunidades. E nada oferece mais oportunidades do que uma ilha totalmente nova. Com uma nova terra para colonizar, as espécies só precisam dar um jeito de chegar lá. As plantas são, obviamente, as primeiras colonizadoras de qualquer ilha. A grama, cuja semente é levada pelo vento, é uma das primeiras a chegar. Outras precisam do mar para fazer a travessia. Os cocos ainda germinam, mesmo passando alguns meses boiando em mar aberto. A água do coco ajuda a jovem planta a se estabelecer sob o sol escaldante dos trópicos.
Animais nadam nessas águas tropicais também. Com o corpo hidrodinâmico e cauda chata, o lagarto monitor nada entre as ilhas. Sendo necrófago e carnívoro, é bem equipado para encontrar o alimento necessário para sobreviver. Por ar e por mar, novas ilhas logo são preenchidas com uma rica diversidade de vida. E alguns animais têm um papel importante em transformar poucas árvores em uma floresta tropical. Morcegos frutíferos podem levar nova vida a lugares distantes. Conforme a noite chega, há uma agitação. Sob o manto da escuridão, deixam a nova ilha e voam quilômetros sobre as águas, até o continente, em busca de árvores de frutas. Ao amanhecer, os morcegos retornam para a segurança dos poleiros na ilha, com as barrigas cheias de frutas. E agora, nas fezes, eles trazem as sementes dessas frutas para a ilha. Literalmente. Os morcegos trazem grandes quantidades de sementes a cada dia, com a própria dose de fertilizantes. Transformando um punhado de árvores em uma exuberante floresta tropical. Afastado dos parentes no continente, os habitantes dessas ilhas evoluem para novas espécies. O longo isolamento define as ilhas que ficam entre Austrália e Ásia. Separados por profundos canais, essas ilhas pertencem a outro reino. Algumas nasceram do fogo. Outras foram arrancadas quando os continentes colidiram, levando animais juntos. Na ilha de Halmahera, as florestas abrigam um passageiro clandestino que ficou à deriva por 11 milhões de anos. Antes do amanhecer, os machos se reúnem. A ave do paraíso de Wallace.
A exibição aérea é totalmente única, assim como as penas translucentes. Sabe-se muito pouco sobre essas criaturas peculiares. A demonstração parece uma mistura bizarra de reuniões e danças das aves do paraíso de Nova Guiné. São adornadas como pássaros bailarinos com plumas, mas a luz do dia também revela um escudo iridescente no peito, como se mudasse de forma. A ave do paraíso de Wallace é talvez a mais incomum delas. Mas na ilha de Sulawesi, vizinha a Halmahera, vivem clandestinos ainda mais estranhos. Sulawesi é feita de terra tanto da Austrália quanto da Ásia e é lar de uma mistura de animais que evoluíram nos dois continentes totalmente diferentes. Essa fonte mineral, escondida nas profundezas da floresta tropical, é o cenário de um elenco bizarro. Há criaturas na ilha de Sulawesi que estão isoladas aqui desde um passado remoto. As verdadeiras estrelas são os tímidos e raramente vistos babiruças. O babiruça é uma espécie de porco, afastado de seus parentes asiáticos há 20 milhões de anos. Evoluíram como porcos únicos. Os filhotes não têm listras e nascem em um ou dois em vez de grandes ninhadas. Babiruças emergem da floresta em grupos familiares e dúzias deles visitam a fonte a cada dia. São tantos a buscar água que logo fica lotada, o que causa frustração nos macacos do local. Por mais estranho que seja esse espetáculo, nada se compara ao babiruça macho. As presas atravessam o céu da boca. Segundo a lenda local, os machos as usam para se pendurar em galhos enquanto dormem. Ninguém parece ter certeza, mas aparentemente não são para brigas. Quando os machos babiruças se encaram, o conflito é resolvido com boxe. Criatura única se juntou aos babiruças boxeadores em Sulawesi quando a ilha colidiu com uma outra massa de terra.
Como o babiruça, a espécie Ailurops, ou cuscuz-urso, está confinado a Sulawesi há 20 milhões de anos. A cauda prehensile age como uma mão extra, auxiliando na movimentação entre as árvores da floresta. Mas o cuscuz-urso é, na verdade, um marsupial. Chegou até aqui vindo da Austrália. No norte de Sulawesi, uma terra de fogo, conta uma história diferente. Graças aos vulcões, as florestas tropicais aqui são mais robustas do que as que ficam ao sul. A espécie macaca negra tem uma dieta rica e variada. Há tantas frutas que eles vivem em bandos de mais de 100. Com tantos vivendo juntos, a comunicação é parte essencial para manter a paz. Cada expressão tem uma mensagem diferente, para que os outros saibam como estão se sentindo, seja ameaçado, excitado ou submisso. Esses são os macacos mais sociáveis do mundo. Podem passar horas interagindo. Sulawesi é a ilha mais extraordinária da região. É uma terra antiga, com clandestinos vindos de mundos diferentes, governada pelo poder primitivo da terra. Por milhões de anos, o poder do fogo transformou essas ilhas entre a Ásia e a Austrália em alguns dos lugares mais ricos do planeta. E criou um lar para criaturas incrivelmente únicas.